Olá, eu sou o pastor Éder Samuel Facundo e hoje vamos refletir sobre um fenômeno que tem impactado muitas pessoas, inclusive cristãos: a atuação dos chamados coaches. Embora alguns ofereçam orientações valiosíssimas, precisamos discernir o que está alinhado à nossa fé e o que pode nos desviar dos princípios bíblicos, como os conhecemos. Você já se deparou com um coach prometendo sucesso rápido, riqueza fácil, felicidade plena, riqueza materiais? Ou por outro lado, encontrou coaches que incentivam gratidão, autoconhecimento? Hoje nós vamos analisar esses dois lados e entender como os cristãos podem navegar neste cenário. Bem, vamos primeiro entender o que é um coach. A palavra originalmente nasceu daqueles cocheiros de Londres, né? Coach, que era aquele que conduzia as pessoas nas suas carruagens. Vem dessa referência, então, né? Depois, os treinadores se transformaram também em coaches, aqueles que treinavam os jogadores de futebol, né? Ou aqueles treinadores esportivos, né? Hoje o termo é um pouquinho mais abrangente, porque ele entrou no mundo profissional e trata-se, então, hoje de pessoas que orientam pessoas em áreas como carreira, ajudando como alcançar promoções ou mudar de profissão. Finanças, ensinam as pessoas daí a controlar as suas dívidas ou como investir. Desenvolvimento pessoal, trabalham autoestima, inteligência emocional e espiritualidade. Discutem também propósito de vida e muitas vezes sem base bíblica. Isso é muito perigoso. O coach trabalha o potencial da pessoa através de técnicas. O mentor compartilha sua experiência para guiar o outro. O discipulador conduz espiritualmente com base na Bíblia e no exemplo de Cristo. Segundo reportagens, como a do Fantástico de 2021, muitos coaches não possuem formação adequada. Alguns vendem cursos com promessas vagas, como seja milionário em 6 meses, alcance o seu melhor potencial em uma semana. Como cristãos, nós precisamos de discernimento para não cair nessas armadilhas. Veja, muitos coaches também têm comportamentos inadequados. Deixa eu te falar de algum exemplo, né? A falsa modéstia, um exemplo negativo desse tipo de coach seria aquele que diz: poste nas redes sociais que você é o melhor do mundo, mesmo que isso não seja. Não condizendo, então, com a realidade bíblica para nós sermos verdadeiros, não ter mentira em nós, né? Não se achar mentira em nós. Né? Esses são alguns dos princípios que nutrem a nossa vida. A Bíblia diz que outro homem te louve e não a tua própria boca, Provérbios 27, verso 2. A falta de abnegação é um outro comportamento inadequado também de muitos coaches. Né? Nós vemos, por exemplo, frases como pense só em você, os outros não importam. Né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, saia do lado de pessoas que são negativas, né? Ou seja, eu vou deixar uma pessoa continuar negativa, sendo que a Bíblia nos ensina a exortar os nossos irmãos, a sermos suporte para outros. Veja o que a própria Bíblia nos ensinou através de Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo, Marcos 12, 31. Outro exemplo negativo de coaches seria a ênfase exagerada em bens materiais. Um, um coach diria assim: não ande com qualquer carro, busque os melhores carros porque você merece. Compre um carro de luxo para mostrar que você é vencedor. E a Bíblia nos ensina: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui muitos coaches pecam. 1 Timóteo 6,10 nos fala sobre o amor, o apego ao dinheiro. Um outro comportamento inadequado seria a idealização pessoal e familiar. Muitos coaches dariam promessas de família perfeita, sem conflitos, né? Isso pode gerar frustração, porque nós somos imperfeitos, nós temos falhas, todos nós temos falhas, mas na tela
um coach diria que ele tem a família perfeita, onde tudo funciona perfeitamente e vai oferecer para você esse nível de família que é irreal, que não existe. E nós vemos na Bíblia famílias como a de José, que enfrentou traições, mas que Deus restaurou, que Deus chegou num ponto de mostrar o seu grande propósito através de todas as dificuldades, de todas as inadequações e de todas as falhas que nós possuímos. Gênesis 37 ao 50 conta a história de José. Nós temos alguns pontos também convergentes com a nossa fé cristã. Veja só, a liderança e gestão do tempo. Um exemplo positivo, né? Um coach que cita Neemias, por exemplo, líder que reconstruiu Jerusalém com planejamento e oração, né? Neemias, do capítulo 2 ao capítulo 4, vai nos mostrar exatamente isso, né? Como que nós podemos tirar vantagem, né, da nossa liderança e gestão de tempo, gestão de pessoal, incentivando as boas práticas da liderança e da gestão pessoal. Uma boa base bíblica para isso é o próprio Neemias, mas uma outra, a Bíblia diz o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Efésios 5:16. Alguns outros exemplos que têm a ver com a nossa fé e que muitos coaches incentivam é a inteligência emocional. Tirar proveito da inteligência emocional nos ajuda sempre a irmos mais longe, a fazermos a diferença. Né? Um exemplo positivo, as técnicas de controle da ansiedade aliadas a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Né? Quando você tem técnicas que mostram que você precisa descansar em Deus, que você precisa, feita todas aqueles arranjos, aquela visualização da situação que você está, e você aprende a descansar quando você já não tem mais outra opção a não ser Deus. Então, você aprender a descansar em Deus é uma grande dica que muitos coaches, que com base na neurolinguística e tantas outras técnicas, poderão nos ajudar a fortalecer um princípio que a própria palavra de Deus nos ensina. Sobre a inteligência emocional, a gente pode pegar 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A busca por conhecimento, né? A palavra de Deus nos ensina a buscarmos conhecimento. Provérbios nos diz: adquire sabedoria, né? Então, incentiva a leitura de livros que fortaleçam a fé e as habilidades profissionais são um plus que muitos coaches entram por esse caminho e reforçam ainda mais a nossa fé, nos alavancando, nos levando para mais perto daquilo que Deus sonhou para nós também. E a valorização também da comunidade, né? Quando muitos coaches que por um lado, te levam a se isolar, a ser a única pessoa do universo a ser a melhor, né? A ser aquela que tem valores absolutos, então a palavra de Deus, ela nos dá esse rumo de nós buscarmos crescer em comunidade, abençoando, nos comunicando, nos interagindo com pessoas que vão também fortalecer ainda mais a nossa fé, os princípios da palavra de Deus, nos ajudar em situações difíceis, né? Um exemplo de grupos de apoio e empreendedores cristãos, por exemplo, é uma grande dica que muitos coaches dão, e a Bíblia diz: melhorem é serem dois do que um, né? Porque em caindo um, o outro levanta, né? Quando falta o suporte, eu tenho pessoas ao meu lado para que possam me orientar e me impulsionar ainda mais. Agora gostaria de deixar algumas orientações práticas para termos discernimento, separando o joio do trigo, separando o que é bom daquilo que não é tão bom, daquilo que vai faltar como base para nós estarmos discernindo o que está por trás de alguns ensinos que nós encontramos por aí. Primeira coisa, analise a base dos ensinamentos, não apenas aquilo que se vê, né, ou o tamanho tanto de seguidores que a pessoa tem, né, a rede de seguidores. Muitas vezes nós nos empolgamos com isso, né, ou aqueles gatilhos que são usados para vender curso,
aquilo tudo parece que é tão importante, mas a palavra de Deus nos ensina a olhar aquilo que está por trás de tudo isso, analisar a base de cada ensinamento. Então, se um coach diz, você é dono do seu destino, não precisa de Deus, né? Eu já ouvi muitos coaches que falam assim, ó, isso não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com religião, você precisa disso. Olha, se eu não preciso de nada para poder vencer na vida, para ser alguém, então isso está dizendo que eu não preciso de Deus. Então, busque os que citam, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para dar para vocês um futuro, para dar para vocês a vida que eu sonhei para vocês. Jeremias 29:11 nos mostra esse princípio, né? Quanto mais próximos de Deus, mais próximos da perfeição, mais próximos daquilo que realmente é o nosso propósito de vida nesse universo. Observe o fruto daquilo que daquilo que está acontecendo, né? Veja o resultado, acompanhe de perto os resultados, não aquilo que é oferecido, mas pessoas que mudaram realmente de vida, essas pessoas, porque muitas pessoas estão cheias, na realidade, de ensinamentos. E ele, então, tem uma motivação temporária, né, momentânea, e depois ele acaba se frustrando mais para frente e ele já não está seguindo mais aquela pessoa está ainda enredando outros, e ainda a rede dela está crescendo bastante, mas estas pessoas já ficaram à beira do caminho, né, desoladas, porque chegaram no estágio de frustração, porque aquilo não condizia com a realidade dela, e aquela pessoa a qual ela seguia não conseguiu levá-la adiante. Então, observe, se um coach está dizendo assim, ó, que você tem que competir, ser o melhor, né? E você tem que se orgulhar e se valer disso e ainda se recompensar por cada avanço que você faz, né? A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, né? Você precisa de paz, você não precisa de tensão, você não precisa. O Espírito Santo é um Espírito que gera paz, ele gera alegria, contentamento. Gálatas 22 nos dá uma lista de coisas que o Espírito de Deus nos oferece, e isso, quando não se alinha com nada disso, então é importante nós pararmos e pensarmos, olha, parece que esse caminho não é o melhor caminho. Consulte líderes espirituais, consulte pessoas que estão cheias de Deus, pessoas que você sabe que são pessoas de oração. Antes de contratar um coach, peça orientação ao seu pastor, especialmente se o método usar meditação do tipo RPG ou outros tipos de alucinógenos até, muitas pessoas estão se enredando porque não tem nenhum tipo de orientação espiritual, né, quando vão buscar os coaches, né? Esse tipo de meditação transcendental, meditações que você fica falando mantras para você, isso nos afasta de Deus. A Bíblia nos ensina a meditarmos na palavra, a palavra nos completa. Salmo capítulo 1, verso 2, nos fala sobre isso, né? Antes medita na palavra, antes ele medita na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Então, é importante nós observarmos esses sinais. Bom, concluindo, nós temos então os coaches que são aliados, mas nem todos, né, são aliados da nossa fé. Né? Nem tudo, muitos são aliados da nossa fé, mas nem tudo o que ensinam está alinhado também com a nossa fé. Então, dentro desse cenário, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus que nos adverte. Examinai tudo e retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Cuidado com promessas irreais, imaterialismo, coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida, com o seu chamado. Valorize conteúdos que fortaleçam ainda mais a sua comunhão com Deus e as pessoas ao redor. Né? E também, se você puder, né, se dedique cada vez mais na oração.
buscando ao Senhor a orientação que vem dele. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a palavra de Deus, e porque o próprio Espírito Santo, ele é aquela voz que nos direciona e nos dirige para a glória do seu nome. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para as pessoas que estão, às vezes, seguindo muitos coaches e não pararam ainda para prestar atenção, né, nessas coisas. Compartilhe com outras pessoas. Procure comentar sobre isso. Se você quiser deixar comentários aqui, comente também o seu ponto de vista, né? E que Deus abençoe a vida de cada um de nós.